Olá, segundo ano, tudo bem? Agora, na nossa aula de português, nós vamos estudar sobre a capa do livreto de cordel. Vocês se lembram que na última aula de português nós estudamos sobre o poema de cordel, né? Ele é escrito em algumas folhas que juntadas tornam-se folhetos, tá? Então, aqui, Cordel para Criança é o título, o autor, Pedro Costa. A data, junho de 2001. Então, agora, na página 31, vocês vão preencher o quadro com o que se pede. Qual que é o título do livreto de cordel? Cordel para criança. Aqui vocês vão colocar o nome do autor e aqui a data de publicação. Letra B. Olhando as figuras na capa do livreto, vocês imaginam que esse cordel é sobre o quê? Quais as imagens que fazem parte dessa capa? Então, esse livreto vai falar sobre, o cordel é sobre animais, né? Letra C. Leiam 2 estrofes desse cordel com o professor. Então, vamos relembrar. Estrofe é um conjunto de versos com espaço entre elas. Imaginem que é cada uma dessas frases e é uma por linha. Então, cada frase, uma escrita em cada linha, é chamada de verso. Desculpe, estrofe é esse conjunto de versos. E o verso é cada linha do poema. Cada linha é um verso. E quando nós temos um grupo, que aqui no caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São um conjunto de 6 versos. Esse conjunto de 6 versos, ele é chamado de estrofe. Estrofe. Então, vamos ler esse cordel para criança? Cordel é literatura, dá prazer a gente ler. Crianças, vamos brincar de inteligência e saber. No final de cada verso, você vai me responder. Diga-me que bicho é esse? Caminha dando sopapo, come brasa e engole fogo. Canta feio e bate papo. Solta espuma, mora em loca. O nome dele é o sapo. O que é sopapo? É a mesma coisa que tapa. E o que é loca? Mesma coisa que buraco. Então, cada frase escrita em cada linha é um verso. Cada linha de um poema é um verso. E um conjunto de versos é chamado de estrofes. Então, nesse poema aqui, nesse cordel, tem quantas estrofes? Quantos conjuntos de versos? 1, 2, 2 estrofes, certo? Esse cordel foi escrito por Pedro Costa, Cordel para Criança, no ano de 2001 e foi publicado na página 1. Agora, na página 32, nós vamos completar o último verso de cada estrofe com o nome do animal descrito nela. Tem o corpo colorido, na beleza é campeão. O seu rabo forma um leque que causa admiração. Parece um avestruz. Que pássaro é esse? Observem, é o pavão, né? Tem penas, asas e bico, bota ovos e se aninha. Voa abaixo e cisca muito, dorme em puleiro, é baixinha. Choca e faz corococó. O nome dela é galinha. Ele é um bicho da selva, entre outros se garante. Tem a tromba muito grande. Na força ele é um gigante. Pesa 4 toneladas. Que bicho é esse? O elefante. Esse cordel também foi escrito por Pedro Costa, Cordel para Criança. O que significa a palavra aninha? O que é aninhar-se? É se acomodar no ninho. Então, a galinha faz isso, né? Então, na letrinha D da página seguinte, vocês vão numerar os versos da primeira estrofe. Então, onde está escrito? Cordel é literatura, número 1. Dá prazer a gente ler, número 2. Crianças, vamos brincar, 3.
de inteligência e saber, 4. No final de cada verso, 5. Você vai me responder 6. Então, coloquem o número e escrevam na frente cada verso, certo? Agora responda. De quantos versos é composta a estrofe que você copiou? Escreva aqui. Todas as estrofes desse cordel são compostas de 6 versos? Ou seja, sextilhas? Sextilhas é o conjunto de 6 versos. Todas as estrofes são compostas por 6 versos? As 2 estrofes? Sim, muito bem. Agora nós vamos voltar na primeira estrofe. Aqui. E contornar as palavras que apresentam rima. Quais são as palavras que apresentam rima? Prazer, ler, brincar. Prazer, ler, saber e responder, né? Então, vamos contornar essas palavras. Muito bem. Feito isso, nós vamos trocar ideias. No cordel Baile de Girafa, o baile da girafa, você percebeu que no final os bichos foram amigos, até mesmo os que engolem os outros. Vamos refletir sobre a convivência e conversar com os colegas e o professor. Por que muitas pessoas não conseguem conviver? É porque pensam ou têm crenças e costumes diferentes? Ou porque são de regiões ou países com costumes diversos? Ou porque falam com sotaques e expressões diferentes? Por quê? Tudo isso interfere na nossa convivência entre as pessoas, né? O ódio entre famílias, o ciúme entre os irmãos, o medo de perder o emprego para aqueles que vêm de outro país, né? Na número 2, como vimos no cordel Baile da Girafa, os animais conseguem conviver. Do seu ponto de vista, o que é preciso para que as pessoas convivam bem umas com as outras em nosso mundo? É preciso respeito, solidariedade, cooperação, não ter preconceito, colaborar para vivermos bem, termos boa convivência. Muito bem, segundo ano. Hoje nós aprendemos mais um pouquinho sobre poema de cordel. Aprendemos também sobre estrofe e sobre verso.